Bom, gente, 2019 tá chegando ao fim. Tem gente que acha que o ano deveria ter acabado em janeiro, entendeu? Já devia ter começado e terminado, porque de fato foi um ano difícil para muita gente. Mas eu gostaria de trazer aqui uma outra visão, porque eu acredito fundamentalmente que pra gente conseguir ver a luz, a gente precisa ir na sombra. E eu acho que muitas das coisas que estão acontecendo, que aconteceram esse ano, são aquelas coisas que precisavam acontecer para dar uma chacoalhada na humanidade e a gente sair do lugar que a gente está, de muita apatia e de muita conformidade com o sistema. Às vezes é preciso doer muito pra gente se movimentar, porque o ser humano não gosta de mudar. Isso é natural da nossa estrutura psíquica. É difícil fazer uma mudança. Começar uma dieta é difícil, malhar é difícil. Imagina fazer uma mudança planetária de modelo econômico, de substituição do patriarcado, que tal? E de tantas outras coisas que a gente sabe que a gente precisa em prol de um planeta com mais vida. Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouco a lógica de como a gente vê as coisas. E olhar aquilo que aparentemente é muito ruim como um ponto de partida para aquilo que pode ser muito bom. Eu tenho estudado muito o trabalho que reconecta da Joanna Macy, que é uma pessoa incrível, uma ativista ambiental incrível. E esse ano foi muito duro pra mim. Eu sofri muito, eu tive dores físicas, por exemplo, quando a Amazônia pegou fogo. E ela fala que a coisa mais importante é a gente não negar a dor. É a gente se conectar com essa dor, porque essa dor pode ser muito transformadora. E isso é o pensamento da esperança ativa, isso é o pensamento da abundância. É a gente olhar com uma outra lente para tudo que acontece. Então eu acho que o que aconteceu em 2019 foi difícil para muita gente, para muitas áreas, para a pauta ambiental foi bem difícil, mas eu enxergo isso como uma grande oportunidade da gente parar e falar, bom, gente, o que está por trás disso e como é que a gente pode fazer para mudar esse cenário para o futuro? A minha equipe criou 4 perguntas que eu não vi, que estão aqui nesse copinho, para eu tirar e responder sobre essa retrospectiva. Então, vamos à primeira. O que mais te surpreendeu em 2019? Acho que foi a quantidade de gente que foi pra rua protestar contra o que está acontecendo no planeta, né? A gente teve pela primeira vez na história do Brasil uma manifestação em muitas cidades em prol da Amazônia. A Amazônia virou pauta mundial. A Amazônia, que é o ecossistema mais importante do planeta hoje, quando a gente pensa em biodiversidade terrestre. Então, assim, é o nosso maior patrimônio e é daqui que vai sair tanta coisa que a gente nem conhece. A sabedoria da floresta é tão profunda que a gente está começando agora a tocar nisso. Aquilo que os indígenas já protegem há muito tempo tá começando agora a aparecer pra gente com essa clareza. Então, pra mim, no Brasil, a gente ter ido pras ruas para protestar contra a destruição dessa floresta, que é patrimônio mundial, porque ela guarda muitos saberes. Não é patrimônio por causa de estoque de carbono, não, gente. É muito mais do que isso. E a quantidade de pessoas que foram pra rua nas greves contra o clima. Eu acho que essa liderança da Greta foi, assim, muito inspiradora e tanta gente se mobilizou. Então eu acho que o que mais me surpreendeu foi o ativismo de não ativistas, digamos assim. A segunda pergunta é uma perspectiva de futuro para 2020. Eu acho que a gente tem 2 opções. Ou a gente olha para as previsões de futuro de Yuval Harari e de um monte de outras pessoas, inclusive dos cientistas que estão certos de olhar para o que vai acontecer com o planeta se a gente não mudar nossas atitudes, e aceita, né? 2 graus de aquecimento global, robôs dominando a gente, máquinas mandando no planeta, pessoas desempregadas porque deram lugares às máquinas. Ou a gente aceita, ou a gente olha para isso e fala assim, peraí, gente. Nós, seres humanos, que nos autodenominamos sapiens, os mais sabidos, a gente vai aceitar isso? Eu não vou aceitar. Então, por isso, eu faço o que eu faço. Porque eu acho que, coletivamente, a gente tem tanto poder e a gente está começando a entender esse poder. Entender o poder do coletivo e entender o poder de sonhar um sonho coletivo novamente. A minha perspectiva para 2020 é que os países avancem na velocidade das mudanças necessárias. Na base econômica, na matriz energética, significa sair dos combustíveis fósseis para energia renovável, para energia limpa. Isso já está acontecendo e eu acho que isso vai ser muito mais forte. Vão rolar muitas descobertas em relação ao plástico, porque a gente vai começar a trazer novos materiais que substituam ele em larga escala, né?
porque também é um produto do século passado, é um produto do pensamento linear, é um produto que não faz mais sentido nesse momento, e acho que a gente vai ver movimentos coletivos cada vez mais ocupando lugares que eles sempre deveriam ter ocupado na política, nessa democracia e na preservação do que de fato significa direitos, não só humanos, como de todos aqueles seres que dividem o planeta com a gente. Eu acho que toda essa sombra e toda essa lama que a gente viu em 2019 vai servir para que a gente tenha outras atitudes em 2020 e comece pela primeira vez, talvez, em muito tempo, a sonhar um novo sonho coletivo, um sonho de vida e não um sonho de destruição e morte. Qual a maior conquista para o meio ambiente em 2019? Difícil essa pergunta, hein? Foi a participação das pessoas na pauta ambiental mesmo, sabe? Eu acho que a gente teve Noronha Plástico Zero, aconteceu em 2019, a proibição de vários descartáveis. A gente teve a Europa banindo um monte de plásticos, para dar um exemplo bem micro. A gente teve muitas empresas na União Europeia boicotando a compra de produtos de couro e de gado e de outros produtos aqui do Brasil manchados de sangue de grileiro, de madeireiro e principalmente de sangue indígena, né, que é quem esse povo ainda mata hoje em 2019. Então eu acho que a gente tem a maior conquista para o meio ambiente foi, de fato, assim, a revista Time estampar a Greta como a pessoa do ano significa que esse é o tema mais importante que a gente deveria considerar e que a gente já está considerando, porque está na Time, está na mídia. Nunca se falou tanto e nunca a gente viu tanto a participação da sociedade civil de forma organizada para cobrar uma nova postura de indústrias, de lideranças, de governos, para que a gente possa construir esse futuro que a gente quer ver. Então isso é uma grande conquista. Eu nunca vi tanta gente falando sobre o meio ambiente, eu nunca vi tanta gente me chamando para dar entrevista, para falar sobre isso, como esse ano. Significa que a gente está mais consciente. Então eu acho que é o despertar dessa consciência. Um hábito que eu mudei em 2019, meditar mais. Acho que nunca meditei tanto quanto eu meditei esse ano. Porque a meditação te ajuda a segurar a onda e ancorar as frequências que a gente quer ancorar diante de todo esse caos que está em volta, né? Eu sempre penso na Índia e quando eu penso que as pessoas conseguem meditar ali, gente, assim, é uma chave muito importante. Porque quem foi pra Índia entende o que é a Índia. A Índia é um caos. A Índia é buzina, é gente, é muita gente, a gente andando na contramão de carro, de bicicleta, e as pessoas meditam lá. Então, de fato, assim, cara, é entender que a maneira como a gente está no mundo é a nossa frequência interna, né? E que isso é muito poderoso. Um evento emocionante pra mim em 2019. Eu acho que a inauguração do Centro de Engajamento do Noronha Plástico Zero. Eu acho que colocar de pé esse projeto sempre foi um sonho meu, ver uma ilha sem plástico, e é o primeiro passo para, de fato, a gente ver uma ilha totalmente sem plástico. Ainda não é totalmente sem plástico, porque os alimentos ainda vêm em plástico, tanta coisa ainda vem em plástico, mas pelo menos aqueles descartáveis de uso único, copinho, saquinho, plastiquinho, a gente já conseguiu banir. Cara, isso é uma grande realização. Foi muito emocionante ver a inauguração desse centro de engajamento, a participação dos noronhenses, né, da população local, e a gente vê que a gente pode fazer a transformação. Eu acho que esses pequenos gestos, eu acho que a gente começa a entender que juntos de fato somos mais fortes e que a gente pode mudar tudo que a gente quiser se a gente se organizar e se unir. Em 2020 a gente consiga ancorar mais autorresponsabilidade, mais consciência, que a gente consiga entender que a gente tem força para mudar aquilo que a gente quer, que juntos somos mais fortes e que essa é, sim, a materialização de uma nova era. Ela começa pelo que dizem em 2012, né? Que seria o fim do mundo, o fim do calendário maia, mas não era o fim do mundo. É o fim de uma era, é o fim de um tipo de pensamento, o pensamento da dominação, da separação, do eu e eles, o PT e o PSL, o nananã e nananã. Não dá mais, gente, não dá mais. Todos vivemos no planeta juntos, todos estamos aqui para evoluir em conjunto. E sim, é importante que haja diversidade de informações e sim, é importante que a gente possa dialogar, que a gente consiga resgatar os nossos valores humanos, que a gente consiga ter empatia e que a gente entenda conjuntamente que esse sistema traz mais morte do que vida. Então, juntos, já que juntos colaboramos para ele até agora, que juntos a gente possa fazer diferente. 2020 pode ser muito diferente de 2019. Sonhe os seus sonhos para 2020, escreva eles são muito poderosos. Sonhe sonhos coletivos. É a hora da gente sair do individual para o coletivo. A era de peixe que passou era do individual. A era de aquário que entra é do coletivo. Então, o coletivo tem muita força. O coletivo tem muito poder.
e que 2020 seja um ano que a gente olhe mais pro coletivo. Arroba.